Olá, galerinha! Eu sou o professor Michel, sou professor de Geografia, sou professor da EREM Fernando Mota, e hoje a gente vai tratar de um tema que é um tema da geopolítica, né? Da geografia política, é um tema de relações de poder, que é o tema da nova ordem mundial e o mundo bipolar, e atualmente o mundo multipolar, né? É um tema que está diretamente relacionado a todos os processos de globalização que se desenvolvem, né? Mas vamos tentar entender, fazer uma análise geral dessa nova ordem mundial, né? O que seria essa nova ordem mundial? A ideia de nova ordem mundial surge principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, as estruturas de poder e influências de poder vão ser substancialmente alteradas. Então, a gente vai ter o poder no mundo, né? O poder, a geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial vai estar direcionada a partir de determinados ou de países específicos, tá certo? Mas vamos falar um pouco por que isso é um tema da geopolítica, né? O que é, na verdade, geopolítica? Geopolítica é uma área, uma ciência que também está vinculada à geografia ou à ciência geográfica, mas é uma área que estuda as relações de poder e as relações de influência, de domínio e dominados no mundo todo, tá? O pai da geopolítica é um geógrafo chamado Frederick Hatzel. Hatzel, inclusive, é o pensador que vai ser o propulsor da ideia do chamado espaço vital. E o espaço vital, infelizmente, foi uma ideia usada, né, pelo nazismo, para uma ideia científica, né, usada pelo nazismo para corroborar todas aquelas desumanidades que aconteceram, tá certo? Mas, deixando isso de lado, vamos pensar um pouco sobre essa estrutura geopolítica, ou sobre de onde se irradia os polos de poder. Em outras palavras, quem manda e quem obedece, né? No mundo tem sido assim desde muito tempo, desde sempre, na verdade, as relações de poder que se estabelecem. Agora, por que uma nova ordem mundial? Exatamente porque no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, vai se estabelecer uma nova relação de poder, de influência, de domínio no mundo todo, ok? Essa fase pós-Segunda Guerra surge a influência forte, né, dos Estados Unidos da América sobre as outras relações. Por quê? Literalmente a Segunda Guerra Mundial, né, todos os historiadores sempre falam disso, foi uma guerra que foi concentrada no continente europeu, praticamente, tá certo? Embora, claro, aconteceram conflitos fora do continente europeu, mas foi uma guerra concentrada basicamente no continente europeu. E aí a Europa ficou destroçada, né? Não só a Europa, como também parte do continente asiático, como por exemplo o Japão, né? O Japão foi afetado pelas bombas nucleares, né? A bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? E também foi extremamente destruído, tá certo? Então, a Europa fica destroçada. E claro, surge uma nova potência, surge um novo país que vai passar então a ditar as regras do mercado, as regras das novas estruturações políticas, que no caso é os Estados Unidos da América, né? E por que esse país passa a tomar essa dianteira após essa Segunda Guerra Mundial? Porque ele foi um dos países que mais vendeu armas para a Segunda Guerra e também se posicionou de forma a tentar ou a derrotar o nazismo, como o nazifascismo, na verdade, né? Como aconteceu na Europa. Porque, na verdade, a Segunda Guerra Mundial não teve a base apenas nazista, né? Ela inicia com movimentos fascistas da Itália. Lembrando que a Itália era aliada da Alemanha, né? O fascismo de Mussolini na Itália estava aliado ao nazismo de Hitler na Alemanha e ao imperialismo nipônico, né? Ou seja, o imperialismo lá no Japão, que tinha a vontade de dominar toda aquela área da Ásia, né? Inclusive atacando a China, atacando outras regiões ali da Ásia, tá certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surge como uma nova potência e passa
a financiar, inclusive, a reconstrução da Europa, a reconstrução do Japão. Estados Unidos começa a emprestar dinheiro e toda a estrutura de poder passa, então, a fluir de um único bloco, no caso, né? Indo aqui no mapa, ó, tentei fazer um mapazinho melhor, claro que eu não sou desenhista, mas a gente teria uma tentativa de mapa mundi, né? Então aqui a gente tem Estados Unidos, parte da Europa, aqui seria o Japão, certo? Então, num primeiro momento, nós temos um polo de influência de poder mundial, que seria os Estados Unidos da América, tá? Só que também a gente não pode esquecer, eu vou trazer um slidezinho aqui, que é um slide tecnográfico, a gente não pode esquecer que vai surgir também uma outra potência, também na Segunda Guerra Mundial. Estou falando bem também, mas que é a antiga União Soviética, né? Seria hoje constituída pela Rússia e por alguns outros países ali do leste europeu, tá certo? Então, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Antiga URSS, tá? Lembrando que quem invadiu Berlim, né? Ou seja, quem vai derrotar os nazistas, historicamente, é exatamente os soviéticos. É primeiro quem invade Berlim, tá certo? Os americanos chegam na Europa, né, a partir da Normandia, né, na França, chamado Dia D, mas quem invade Berlim, quem primeiro toma e faz refém os nazistas, são os soviéticos, né? A partir da Batalha de Stalingrado, do retorno da Batalha de Stalingrado, eles invadem Berlim. Então, surge uma outra potência, ainda na Segunda Guerra Mundial, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram repúblicas alinhadas ao socialismo. E literalmente o mundo se divide. Não só o mundo se divide, como a própria Alemanha, inclusive dividida territorialmente, né? A cidade de Berlim, ela é dividida, é construído um muro, tá? O famoso Muro de Berlim, né? Você pode pesquisar no YouTube, sei lá, dá uma pesquisada aí sobre o Muro de Berlim, é bem interessante. Ele foi um muro construído para dividir a cidade, né? A capital da Alemanha, então, na época. De um lado, essa parte da cidade ficava sob a administração da URSS, que tinha uma orientação ideológica alinhada ao socialismo, e do outro ficava com os Estados Unidos e aliados, tá certo? A Inglaterra, a França, tá? Aliados, não é só Estados Unidos, que tinham uma ideologia alinhada ao capitalismo. E daí a gente passa então a ter duas ordens, né? Uma dupla ordem disso. Deixa eu só voltar o slidezinho aqui, que eu achei esse mais bonitinho. Então a gente passa a ter uma dupla ordem de influência de poder. Uma que está vinculada ao antigo sistema socialista, né? O sistema socialista, na verdade, e outra que está vinculada ao sistema capitalista, tá? Então, nós temos dois núcleos de influência de poder, uma partindo dos Estados Unidos e outra partindo do leste europeu, a partir das repúblicas socialistas soviéticas. E aí a gente vai falar então de uma bipolaridade, né? A palavra bipolar vem de duplo, né? Algo que é duplo. A gente vai falar de uma bipolaridade. A grande questão é exatamente no fim da década de 80 e início da década de 90, o socialismo na Europa, esse socialismo que foi pensado, idealizado por Proudhon, né, era o chamado socialismo utópico, e depois proposto numa prática por Marx, né, pelo famoso Karl Marx, um grande filósofo, grande economista, enfim. O socialismo, ele vai perdendo força na Europa, no leste europeu, tá certo? E no final ali de 1989, acredito que outubro de 89, a gente tem a famosa queda do Muro de Berlim. Lembrando que eu falei agora há pouco, né? Berlim era a capital da Alemanha e foi dividida, e foi construído um muro para dividir entre a bipolaridade da União Soviética socialista e o capitalismo, a frente capitalista liderada pelos Estados Unidos, certo? Então,
Com a queda do Muro de Berlim, ou seja, os alemães foram às ruas e literalmente derrubaram o muro, né? Meteram picareta, quebraram marreta e derrubaram, desestruturaram todo o muro. A queda do Muro de Berlim teve uma significação histórica. Qual foi? De que, a partir daquele momento, parte dos ideais socialistas deixavam de ter força sobre a influência do mundo. Certo? Agora, claro, a Rússia em si, como líder da União da República Socialista Soviética, ela continua tendo muita influência no mundo. Só que surge exatamente uma nova organização mundial, né? Uma nova ordem. Surge uma nova organização. E qual seria essa ordem? Na verdade, é uma ordem de um mundo multipolar. Tá certo? Claro que depois da queda do Muro de Berlim, a gente passa por um período de hegemonia do capitalismo. Ou seja, o capitalismo passa a dominar praticamente só, tá? Como quanto sistema. Mas os grupos que irradiam poder, o poder é irradiado não só dos Estados Unidos, como da Europa, a partir da Alemanha, França, como ainda da Rússia, também do Japão. O Japão volta a se reestruturar, né? E volta a influenciar. E por último, claro, errei aqui. Por último, um poder de influência que se irradia atualmente da China, né? A gente não pode deixar de considerar a China, que hoje é também a grande potência mundial, tanto em termos de poder político, militar, quanto em termos de poder econômico. A gente não pode deixar de desconsiderar, ou deixar de considerar a China, tá certo? Tanto que todas as relações que se falam hoje, as inter-relações no mundo, né, ou as relações internacionais, é preciso falar sobre a China, tá certo? Então, a gente sai desse mundo bipolar e avança para uma fase de um mundo multipolar. Ou seja, a polaridade, os polos de influência do mundo, né? Esse slide está bem bonitinho, né? Ó, os polos de influência do mundo, de onde partem as decisões, as ordens, o poder, né? São vários lugares. É o que a gente chama de regionalização do poder. Surgem os grandes blocos econômicos, como o euro, né? Desculpa, o euro é a moeda, mas a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, são os grandes blocos econômicos. Então a gente está falando aqui da regionalização do poder, da multi-influência, né? Então o poder parte de vários polos, por isso que a gente fala hoje de uma multipolaridade. Agora, claro, eu queria deixar para refletir, para que a gente faça uma reflexão sobre um processo que a geografia chama hoje em dia de desglobalização. Mas a partir de que a gente fala desse processo? Por exemplo, a partir da tentativa de desconstrução da União Europeia, que foi um bloco, né, formado por diversos países, claro, europeu, mas que agora, nas últimas décadas, a tentativa da saída da Grã-Bretanha, né, então, o chamado Brexit. Tá? Então, para a geografia, o que o Brexit significou? O Brexit significa uma tentativa de diminuir a força desses blocos regionais como a União Europeia. Ou seja, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que é o Brexit, né? O fenômeno do Brexit. Meu inglês não é ótimo, mas esse fenômeno do Brexit é essa saída da Grã-Bretanha do bloco da União Europeia. Isso seria o que a gente chama em geografia, é um tema novo, né? Nem todos os professores de geografia, inclusive, ainda estão antenados a isso. É um tema que a geografia chama de processo de desglobalização. Então eu gostaria de fazer essa reflexão. E por último, para a gente brincar um pouco, né? Pensar um pouco como é que está o mundo, né? Como é que está a geopolítica na atualidade. Está aí uma brincadeirazinha no seu slide, né? Do atual presidente dos Estados Unidos, lá ao fundo da Casa Branca, o Donald Trump, né? Ele faz aqui uma alusão a uma outra imagem histórica, voltando para mim aqui, ele faz alusão aqui na brincadeira a uma outra imagem histórica, né? Do Charlie Chaplin,
quando ele brinca com a bola, né, do mundo, né, o domínio do mundo, né? Então, embora a China, por exemplo, tenha grande influência hoje, tanto a China quanto a Rússia, né, a gente está vendo isso no cotidiano, os Estados Unidos ainda são uma grande potência, são grandes potências, né? Ou é uma grande potência, Estados Unidos da América é uma grande potência, e o Trump é a figura que demonstra, né? Tenta demonstrar e deixar muito claro essa relação de poder que se estabelece no mundo hoje, e dizer, não, realmente, ele deixa muito claro de dizer, não, quem manda somos nós, e as coisas devem ser exatamente como queremos. Por esses dias, né, o Elon Musk, né, da Tesla, comentou sobre a questão da Bolívia e disse, a gente vai dar o golpe em quem a gente quiser. Ou seja, o que significa isso? É exatamente a estrutura da atualidade, a geopolítica da atualidade. O principal polo de poder hoje passa novamente a ser os Estados Unidos, muito embora esse poder tenha sido minado, né, pela potência, pela influência da China e da Rússia. Tá certo? Bom, coleguinhas, galerinha, é isso. Espero ter contribuído. Foco no estudo, tá certo? Abraço para vocês. Até a próxima.